Novo Testamento Jesus mudou. Você chega lá no Novo Testamento, tá assim, ó. Escravos, sujeitavos a vossos senhores. Não somente aos bons, mas também aos maus. Aos perversos. Ainda deixa bem claro, aos perversos. O próprio Jesus falando que o escravo que não servir bem, ele tem que ser partido ao meio. Olha isso. Jesus falando isso. Oh, Jesus de amor, né? Os padres e os pastores desonestos só mostram para as pessoas as partes mais... As pândegas, fofinhas. Né? Olha o Jesus de amor aí. Seguindo a ordem daquele padre que eu te falei, que é o Dr. Free S. Tyler, né? Para poder a galera acreditar nisso, né? Porque o que é bom e é fofo é de Deus. Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que me acompanham aí nas redes sociais com uma boa noite. Eu sou o professor Rafael Nascimento, certo? Dia 10/4/2025, às 18h12. Recentemente, me mandaram um vídeo, em especial, sobre 3 personagens que se tornaram conhecidos aí nas redes sociais. E esses 3 personagens se chamam o Fábio Sabino, o Jason Ferrer e o Antônio Miranda. Fábio Sabino já é meu conhecido de longas datas. O Jason Ferrer e o Antônio Miranda, não tanto. Mas o que eu quero explicitar aqui, mandaram um vídeo para mim, certo? E esse vídeo, num podcast, que eu vou colocar aqui, inclusive, para vocês assistir. Esse vídeo, a entrevista de fato, né? A entrevista do Antônio Miranda é referente ao texto de 1 Pedro, certo? 1 Pedro, capítulo 2, né? Então, essa passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, é a passagem que, de fato, traz uma certa polêmica, porque se você não estudar, se você não colocar tudo dentro de um contexto, então dá a impressão, de fato, que a Bíblia endossa a escravidão. E a gente sabe que tanto o Antônio Miranda como Jason Ferrer, como Fábio Sabino, fizeram alianças por questões de viés político aí na rede social. Eles são da linha progressista. Então, qual é a intenção dele? A intenção do Fábio Sabino, do Antônio Miranda, do Jason Ferrer, nada mais é que invalidar as passagens bíblicas e a própria Bíblia e o contexto cristão dentro da sociedade brasileira. Enfraquecendo a religião cristã, eu potencializo de fato, né, a linha ateísta, a linha dos militantes ateístas. E eu, como ateu, agnóstico ateu, poderia até ficar do lado deles. Só que, antes de tudo, antes dessas ideologias que infelizmente as pessoas misturam o meio de campo, as pessoas misturam as coisas, infelizmente, independente da ideologia a qual você faz parte, seja de direita, seja de esquerda, seja você ateísta, seja você teísta, seja você agnóstico, independente de tudo isso, o indivíduo que é profissional, ele deve ser neutro, ele deve ser imparcial. E é uma coisa que, infelizmente, esses personagens a qual eu citei, não é. Eles não são imparciais. Diferente do que eu venho propagando há muitos e muitos anos nas redes sociais. Por isso que, ao mesmo tempo que eu não concordo com muitas visões dos cristãos conservadores extremistas, eu não concordo com a visão extremista dos ateus.
Porque independente da ideologia que você direciona a sua vida, você tem que ser honesto. Honesto nas ações diante do outro e honesto consigo mesmo. Coisa que, infelizmente, esses indivíduos, me desculpe, não são. Eu falei variadas vezes nas redes sociais, que eles não são teólogos. O Antônio Miranda não é formado em teologia. O Fábio Sabino, o curso dele de teologia não é válido pelo MEC. Eu já falei isso variadas vezes e torno a repetir. E mais uma coisa, o Jason Ferrer também não é válido pelo MEC, o curso dele. O Jason Ferrer fica colocando que foi ex-pastor. Eu também já fui, mas a questão não é essa. A questão é a honestidade intelectual. Porque eu, como ateu, certo, agnóstico ateu, eu poderia, de fato, pegar esses textos e deturpar. Porque eu tenho o conhecimento sobre exegese e hermenêutica. Eu poderia deturpar isso aqui. Mas eu não sou assim, eu não gosto de ludibriar as pessoas para obter vantagem. Infelizmente, eu digo infelizmente porque nem todas as pessoas são assim, eu não sou assim. Eu não gosto de ludibriar as pessoas para obter vantagem. E esses indivíduos terminam, muitas vezes, fazendo isso. Por quê? Porque o intuito deles é isso aqui, ó. Money, grana. O intuito deles é isso aqui, ó. Grana e money e grana, sem distinção, da onde, certo, tudo isso que eles vêm fazendo nas redes sociais vai levar. Eu não vou por esse caminho, mas é o intuito da maioria isso aqui. Certo? Então, eu bato na mesma tecla referente a essa questão. As pessoas têm que começar a refletir. Ah, não, porque meu professor é ateu. Não interessa se ele é ateu. Ele faz o seu trabalho correto. Beleza, então aprenda com ele. Meu professor é cristão. Não interessa, ele é um bom profissional. Tá tudo certo. É assim que as pessoas têm que pensar. E não ficar querendo, certo, manipular alguma coisa ou algo por conta de ideologias políticas. Ideologias religiosas. Então, muitas vezes, quando eu vejo alguém dizer, ah, meu professor é ateu, e daí? E daí? Meu professor é cristão, e daí? Se o indivíduo for honesto intelectualmente, ele vai ensinar a matéria, certo? Sem simplesmente puxar a interpretação para a sua ideologia, e sim pelo contexto histórico. Uma pessoa justa e honesta faz isso. Entende? E é por isso que eu bato na mesma tecla referente a essa questão. Recentemente, o Antônio Miranda falou uma abobrinha aí no podcast, e vocês vão ver o vídeo. Ele usou como tese, como base, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Esse mesmo textinho foi usado também por Jesus Ferrer e pelo Fábio Sabino. Também no podcast. Fala e não sabem de nada. Continuam sem saber de nada. Por quê? Porque eles são, muitas vezes, arrogantes na forma de se expressar. Por conta, especificamente, que o que eles falam, muitas vezes, não tem fundamento. Eu poderia, simplesmente, pegar vídeo deles, um por um, e sair refutando. Mas aí haveria um desgaste constante referente a essa questão. Então, antes de mais nada, é bom as pessoas refletir referente a tudo isso. Vamos lá. O texto base que Antônio Miranda, precisamente, expressou foi o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: servos. Em outras traduções, a palavra servo é escravo. Pode ser servo ou escravo. Independente disso, vamos ler o texto. Servo, sede submisso com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Repetindo, escravos, sede submisso com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Você vê isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, tanto na Almeida corrigida, fiel, como na Almeida revista atualizada. Isso aí está no português. O que é que eu não concordo com esses três personagens que foi no podcast falando um monte de besteira? E as pessoas têm que ser honestas referente a isso. A palavra servo aí, ela pode assumir, certo, um contexto totalmente diferente do que eles colocaram no podcast. Eles estavam dizendo que o cristianismo, de fato, nesse contexto aqui, estava endossando a escravidão. Está entendendo? Que Jesus, nesse texto, ele expressou que endossando a escravidão. Entende? O próprio Antônio Miranda falou isso, ele é um analfabeto funcional, eu já falei isso variadas vezes. E aí veio o professor Fábio de Oliveira falando um monte de besteira aí nas redes sociais, respeitando ele, mas falou besteira, dizendo, para que estudar? Para que estudar? Porque o que adianta você estudar para mostrar que a Bíblia é falsa? Não. Muita coisa é falsa? Não. Muita coisa é erro de tradução.
E muita coisa é falta de estudo de vocês. Entende? Então, por isso que eu não concordo. Eu fico calado muitas vezes, mas tem vezes que eu não me aguento. Porque o que acontece? Vocês querem validar o ateísmo? Valide, meu amigo. Mas seja honesto intelectualmente. Entende? Valide por outros viés. Use a ciência, use o racionalismo, o materialismo. Não fique usando a dita teologia apofática ou falta de interpretação bíblica da exegese ou da hermenêutica que vocês não conhecem para falar um monte de abobrinha nas redes sociais. Entende? Então, por isso que eu não endosso o que vocês falam. Entra no meu ouvido e sai pelo outro. Entende? Vamos lá. O termo traduzido, servo, dentro do grego, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa palavra aqui, ó. Oiketai. Oiketai. E o que essa palavra significa? É escravo no sentido de que é um escravo que está sendo escravizado e está levando o cipuada do seu senhor. E mesmo assim, tem que ficar calado, mudo e não questionar. É isso aqui? Não. Não é isso aqui. O termo aqui, oiketai, no grego aqui, ó, que eu coloquei aqui nesse quadro, aqui, ó, oiketai, se refere a servos domésticos, ou melhor, escravo de casa, ou escravo da casa. O que quer dizer isso? Com certeza, muitas pessoas, elas têm dentro da sua casa, certo? Empregados, indivíduos que são trabalhadores domésticos, entendeu? Que faz uma faxina, que faz a comida do lar, que lava as roupas, entendeu? Que trabalha na casa dos outros. Pois bem, o texto está falando disso. O texto não está se referindo a escravo de fato, não. O texto aqui, oiketai, no grego, está se referindo a isto. Servo doméstico ou escravo da casa. Uma categoria comum no mundo greco-romano. Por quê? Porque o texto de Pedro, capítulo 2, versículo 18, está dentro da estrutura comum da época, que era o mundo greco-romano. Outra coisa, o cristianismo primitivo surgiu dentro de um sistema escravagista já estabelecido e não tinha poder político para alterá-lo estruturalmente. Ou seja, Roma, ele fez dos povos, tanto judeus, certo? E como outros povos estrangeiros, eles invadiam as terras e faziam esses povos de escravos. Ou seja, há um sistema aqui, de fato, estabelecido. Entende? Não tinha como alterar, porque era o maior poder até então. Outra coisa, o foco da epístola de Pedro não é a escravidão de fato, é como os cristãos devem suportar o sofrimento por causa da fé e não necessariamente legitimar ou eternizar sistemas sociais. Eu vou repetir. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, certo? Esse texto não está falando aqui, certo, referente à escravidão de fato. Apesar que quando você é servo doméstico ou um indivíduo que trabalha na casa dos outros, é um tipo de escravidão. Mas até hoje isso acontece. Entende? Até hoje isso acontece. As pessoas especificamente que hoje trabalham dentro de uma empresa, isso faz parte de um regime, o quê? É um reflexo e um formato de um regime do feudalismo, aonde o indivíduo ele concede sua mão de obra em troca de subsistência. Então, esse contexto aqui, certo? Esse contexto aqui, e eu tenho que ser honesto, certo? Também é escravagista, se você olhar bem. Então, vamos questionar tudo, entende? Vamos questionar tudo, porque segundo Antônio Mirandinha, segundo esses indivíduos semi-analfabetos que falam um monte de abobrinha nas redes sociais, não considera nada. Então, o foco da epístola de Pedro é como os cristãos devem suportar o sofrimento por causa da fé. Não necessariamente legitimar ou eternizar sistemas sociais. Certo? Vocês entenderam até agora? A submissão mencionada aqui nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, está ligada ao sofrimento de Cristo. É só você colocar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, como próprio modelo. Ou seja, os cristãos deveriam responder à injustiça, certo? Com justiça, mesmo que não houvesse libertação imediata. É basicamente isso. Segundo ponto, se a gente pegar um simbolismo referente à tradição judaica, as relações sociais pode ser lida também no contexto espiritual. Mas eu não estou dizendo espiritual no sentido de metafísico, estou falando no sentido do contexto espiritual dentro de uma historicidade judaica e assim sucessivamente. O templo representa a ordem cósmica e moral. Cada elemento, seja o sacerdote, o levita e o adorador, tem sua função. O servo que sofre injustamente, certo?
o servo, quem sofre justamente, encarna o cordeiro sacrificial, como Jesus, o justo que sofre sem revide. Assim como o sumo sacerdote levava o pecado do povo, por exemplo, na festa do Yom Kippur, o justo que sofre carrega simbolicamente as falhas do mundo. E nesse sentido, se a gente for observar, a exortação a suportar o sofrimento injusto não legitima a escravidão em si, mas cria um tipo de tipologia espiritual. O servo aqui que sofre é elevado à figura do Messias sofredor. Você observa isso também em Isaías 53, dentro de uma interpretação tipológica. Está dando para entender até aqui? Porque se a gente for analisar bem, o Isaías 53, o servo sofredor, pode vir dentro de um contexto da nação de Israel. Mas se a gente for dentro de um contexto tipológico, sim, podemos aquilatar como a questão de Jesus. Terceira questão aqui, certo, que podemos inferir nesse contexto de 1 Pedro 2, capítulo 18. Vou dar um exemplo aqui. Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, já rompe com a hierarquia social. O próprio Paulo, certo, o próprio Paulo, que está dentro das Escrituras, ele rompe com essa hierarquia social. Ele diz assim, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, certo? Homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo. Em um texto gnóstico como o Evangelho de Tomé, certo? Se a gente pegar o Evangelho de Tomé, lá na parte logo 3, a salvação é interior. O reino está dentro de vós. Isso indica aqui que o estado social externo, ele não define a identidade espiritual. Na carta, por exemplo, de Filemão, na epístola de Paulo, é outro exemplo. Por exemplo, Paulo pede que o escravo Onésimo seja recebido não como escravo, mas como irmão amado. Você vê isso em Filemão, capítulo 1, versículo 16. Então, aqui dentro desse contexto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que o Mirandinha falou um monte de abobrinha, aqui o cristianismo ele subverte a escravidão de dentro para fora, por meio da comunhão espiritual. Ou seja, a passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, ele não endossa a escravidão como modelo ideal. Se a gente pegar dentro da estrutura do simbolismo judaico do templo e da tradição cristã primitiva, esse versículo, primeiro, reconhece uma estrutura opressiva existente, isso é óbvio. Usa o sofrimento como imagem do cordeiro sacrificial. Ele também subverte o sistema através de uma transformação espiritual interna e ensinando que o justo sofredor é, na verdade, um templo vivo e a figura messiânica. Então, o contexto aqui é totalmente diferente, tá entendendo? É totalmente diferente do que Mirandinha. Tá entendendo? Aqui, ó, vê só. Se a gente pegar isso daqui e dizer, a escravidão, bom, existia um sistema escravista? Existia. Isso é inquestionável. Mas hoje existe esse sistema escravista. O contexto do que a gente vive hoje, do Estado como poder centralizador e a gente como proletário, ou seja, trabalhadores que precisam, concedem mão de obra especificamente para obter a sua subsistência pelo seu trabalho, isso é um sistema escravista também. É isso que você não percebeu. Então, se o Mirandinha está questionando o sistema, por exemplo, da época, ele também tem que questionar o sistema de hoje, a qual ele defende, porque, por exemplo, ele é da linha progressista, e ele faz a militância progressista aí nas redes sociais. Entendeu? O Antônio Miranda, essa turma aí dos ateus semi-analfabetos, eles fazem essa linha, certo, aí nas redes sociais de militância ateísta da esquerda. Então, eles têm que considerar a própria militância, porque o sistema que a gente vive é escravista. O proletário aqui, ele trabalha, concede seu trabalho especificamente para a sua subsistência. E muitas vezes o valor que é recebido não é o valor justo pelo trabalho que é oferecido. Isso é o sistema escravo. Está dando para entender? Só que no contexto da época, quando foi escrito, o poder, certo, estabelecido era o poder greco-romano. Aqui não tinha um contexto especificamente de escravidão, de fato, como a gente vê, por exemplo, entre os negros. Não, aqui o contexto aqui era de um subjugamento, sim, certo? Em detrimento a uma autoridade. Mas a gente vê isso, a hierarquia, a gente vê isso nos dias atuais. A própria hierarquia a gente vê a hierarquia na igreja, a gente vê a hierarquia dentro do poder centralizador do Estado, a gente vê hierarquia especificamente nas escolas, a gente vê hierarquia nas empresas, tudo tem hierarquia. Está entendendo? Então, se você analisar de forma ampla, você vai entender aqui, certo, que esse contexto também é um contexto arcaico, primitivo. Está dando para entender? Mas o contexto da palavra oiketai, certo, que no grego, ele não está falando de escravo, de fato, por conta de raça, por conta de dívida. Aqui está falando de um indivíduo que trabalha dentro do lado doméstico ou o escravo da casa.
Entende? Está falando dentro dessa estrutura também greco-romana, que já era uma estrutura escravagista. Certo? Por si só. Está falando dentro desse contexto. Então, quando eu vejo esses ateus falando um monte de abobrinha nas redes sociais, me desculpa, velho. É muita forçação de barra. É muita forçação de barra. E é por isso que eu incentivo, como docente, as pessoas a estudar. E eu incentivo também as pessoas, certo, elas serem neutras e imparciais. Infelizmente, o indivíduo que é religioso, ele não tem muitas vezes essa capacidade. Ele estuda para validar a sua fé. Só que quem, de fato, estudou a fundo, seja a área da exegese, hermenêutica, uma área, de fato, que mexe com o brio das pessoas, a religião mexe com o brio, a arqueologia mexe com o brio, a ciência, queira ou não queira, mexe com o brio das pessoas. Entende? Então é necessário que as pessoas estudem, colhem as informações e deixem os resultados falar por si só. E não venha com ideologia aí querendo lacrar. Porque o Antônio Miranda, junto com o Jesus Ferreira, quis lacrar aí nas redes sociais. Me desculpe. Eles lacram para as pessoas que não têm conhecimento. Comigo não. Nem Fábio Sabino, nem Antônio Miranda, nem Jason Ferreira lacra na minha frente. Certo? Recentemente, como eu até mostrei para vocês, eu recebi um prêmio na área da hermenêutica da exegese internacional. Recebi 2 prêmios na área da arqueologia. Recebi 5 prêmios na área de teologia. Então, assim, eu realmente estudei essa área e outros prêmios mais que eu recebi, na área da educação, inclusive. Só que eu não gosto de deslealdade, eu não gosto de desonestidade intelectual, eu não gosto desse tipo de coisa. Infelizmente, dentro da internet você vê muita coisa errada, mas muita coisa errada para defender militância política, defender ideologias religiosas, defender tudo isso. Infelizmente, está cheio, está lotado especificamente disso aí, dentro das redes sociais. Então, o que Antônio Miranda falou não tem nem pé e nem cabeça. O que Jason Ferreira falou não tem nem pé e nem cabeça, e muito menos o Fábio Sabino. Me desculpa, não tem. Certo? Aqui é um contexto específico. Dentro de um contexto, se você pega o texto e joga e de tudo quanto é jeito, vai interpretar de qualquer forma. Mas se você pega o contexto da época, não é dessa forma que eles estão explicitando nas redes sociais, não. Me desculpa, é muita forçação de barra. Essa é a análise gramatical de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que, infelizmente, o Antônio Miranda e essa turma aí de ateu da esquerda deturpam e continuam deturpando. Né? Eu comecei aqui em 2005 e continuo com a minha honestidade até o final. Não fico forçando a barra nas interpretações, sei o que eu estudei e, basicamente, isso aí não tem fundamento nenhum que eles estão falando. Por isso que eu não faço parte de militância ateísta. E agora vocês entendem o porquê.